Sejam todos bem-vindos ao canal, se inscreva, deixa teu like, deixa teu comentário aí também. Você se não é inscrito, se inscreva no canal para nos ajudar aqui no canal. Se quiser me seguir, eu tenho o nosso Instagram aqui em cima, tá bom? Pode nos seguir lá no Instagram. E quem quiser ajudar o canal financeiramente, aqui tá meu Pix, aqui em cima, tá? Tem um Pix do canal aqui, tá bom? Você pode estar ajudando a gente com o Pix, como o canal não é patrocinado pelo YouTube, então a gente tá pedindo aí a ajuda dos nossos inscritos e também daqueles que não foram inscritos, mas que gostam do canal também. Então se inscreva também no nosso canal. Falar aqui de Libertadores, São Paulo classifica. Não precisava ser desse jeito, né? Podia ser diferente, né, gente? Podia ser da maneira mais calma, mais tranquila. Teve possibilidades, o São Paulo venceu o jogo em 90 minutos, mas assim não quis o destino. A bola não entrou, realmente. Eu acho que o time de São Paulo hoje, todos foram positivos. Eu acho que não tenho ninguém aqui para me falar que jogou mal hoje no time de São Paulo. Eu acho que todo mundo hoje foi bem. A equipe do São Paulo hoje no todo jogou bem. Fez eu acho que fez a risca ali o que o Crespo planejou para a equipe. Eu acho que a equipe entregou a risca do que tinha que ser feito, na maneira de marcação, na transição defensiva, na transição ofensiva. O São Paulo foi muito bem. O São Paulo conseguiu entregar, eu acho, aquilo que foi treinado dessa semana na Barra Funda, né? Então o São Paulo foi bem, gostei do jogo do São Paulo. O Cedric, né, ficou no pé do Cedric, o gol final, e ainda bem que foi no pé do Cedric, porque é um jogador experiente, um jogador com rodagem, que não vai se abalar ali na penalidade, vai bater tranquilamente como ele bateu, com muita frieza, e o São Paulo classifica nos pênaltis. Como eu disse no início, não era para ser assim, mas é Libertadores. Se não é assim, não é Libertadores. Libertadores é isso, Libertadores é desse jeito, não tem muito o que a gente fazer. Os jogos são difíceis, os jogos são disputados. Às vezes você tem oportunidades, como o São Paulo teve, aquela lá com o próprio Cedric, né? A bola lançada de lado ali. Como eu tinha falado ontem aqui na live, os espaços do lado de campo, a equipe do Atlético Nacional deixa esses espaços, que o São Paulo poderia aproveitar essas lacunas e atacar a equipe do Atlético Nacional. Tanto é que o Crespo teve a mesma leitura que eu tive também, provavelmente, né? Assistindo os jogos do Atlético Nacional, revendo o jogo do Atlético Nacional em São Paulo. Ele reviu que o ataque do São Paulo realmente era pelo lado do Inestroso e pelo lado do Roman. Era ali que o São Paulo ia criar as suas maiores chances. E o São Paulo criou as suas oportunidades ali. Tá? A gente pode reclamar da questão da substituição, se demorou, se poderia ser antes. Assim que o Cardona foi expulso, poderia já ter mudado. Ele mudou, colocou Ferreirinha, mas tirou o Ander Silva. Poderia ter sido mais audacioso? Talvez sim. Vamos lá para o campinho para a gente falar mais desse jogo aqui no campinho, pra gente abrir aqui o campinho pra gente falar mais desse jogo de São Paulo e Atlético Nacional. Vou dividir tela aqui com vocês. Provavelmente eu já consegui dividir a tela aqui, assim espero que eu tenha conseguido dividir a tela com vocês. Eu tenho um pouco de medo de não conseguir dividir essa tela, cara. Agora eu vou confiar, conseguir dividir a tela, então tá tudo certo. Vamos lá pro campinho aqui. A equipe do Atlético Nacional veio com a escalação do primeiro jogo, realmente era o que eu esperava. Acho que não teria nenhuma mudança mesmo, nem porque eles mudarem do primeiro para o segundo jogo, até porque eles foram bem no primeiro jogo. Conseguiram neutralizar o São Paulo em alguns momentos, atacar muito bem o São Paulo, bola na trave, foram melhores e poderiam até ter defendido o jogo lá no Colômbia, né? E o São Paulo veio com uma mudança, né? Sabino veio normal desse primeiro jogo, o Sabino já estava, porque o Arboleda tá com uma lesão, né? E o Rodriguinho veio no lugar do Alisson, que o Alisson estava com um problema no quadril. Então, assim, o Rodriguinho foi colocado em campo, que também fez um bom jogo. O Rodriguinho se movimentou bastante, atacou os espaços, fazia tabela de ultrapassagem pelos lados de campo quando era necessário, apoiou os dois lados de campo. Era aquilo que o Crespo queria que o Rodriguinho entregasse. Ele entregou, acho que ele entregou até mais movimentação do que o próprio Alisson. Nesse jogo, no segundo jogo, o Alisson não foi tão bem assim. Nesse primeiro jogo, o Rodriguinho foi bem. O Rodriguinho entregou bastante o que eu gosto, pelo menos, movimentação, atacar os espaços, né? Arboleda e Marcos Antônio, acho que fizeram um jogo digno, foram bem, jogaram o que tinha que fazer, fizeram o que tinha que fazer em campo, entregaram aquilo que tinha que entregar em campo. Luciano e André, o André eu acho que foi muito guerreiro. O André, pra mim, em campo, entre todos os jogadores, se eu for colocar um jogador que foi melhor em campo, foi o André Silva. Com muitos críticos, eu sei que não gosta do André Silva, acha que não é um bom jogador, tal e tal, um jogador grosso, para todas essas coisas que a torcida gosta de falar, né? Mas o André Silva, ele fez hoje ele se entregou bastante. Ele ajudou na pressão alta, ele ajudou quando tinha que marcar lá embaixo na defesa, ele estava ali ajudando também da maneira que dava para ajudar, ajudava. Fez um gol de escanteio ali, sendo oportuno, buscando a última trave ali, que o São Paulo tem essa ideia de casquinha na primeira trave e na segunda trave chegar à definição.
Ele buscou ali a segunda trave, ali foi muito oportuno, fez o que o atacante tem que fazer. Então, sim, o São Paulo entregou aquilo que a torcida pediu. Eu acho que os jogadores entregaram o máximo. Eu acho que eu não tenho muito o que reclamar no time do São Paulo hoje. Eu acho só a questão da substituição, pode ter aí uma reclamação ou outra de uma parte da torcida, mas eu acho que o São Paulo entregou bastante aquilo que tinha que entregar num jogo decisivo, que é jogo de Libertadores. Chances foram criadas, como eu falei, mas infelizmente a bola não entrou. Eu acho que efetividade ela é tudo no futebol. Talvez vocês possam reclamar da efetividade. O São Paulo não foi tão efetivo na definição lá na frente, para definir, colocar a bola para dentro. Talvez isso tenha sido um ponto negativo, tá? Mas o São Paulo foi bem. Um ponto aqui, eu acho que a equipe do Atlético Nacional mudou algumas coisas, né? Trouxe Morelos por dentro, normal, né? E o Marcos Moreno também por dentro. Inestrosa pisando na linha para jogar nas costas do Enzo. Normal, até então foi assim também lá. Roman por dentro. Aqui, Roman mais por dentro, puxando a jogada mais por dentro para construção. Roman faz isso mesmo, faz parte. E deixa essa lacuna aqui atrás, como eu tinha falado, né? Por ele marcar por dentro. Uma diferença é que eles trouxeram o Cardona mais um pouco para cá, para trabalhar mais desse lado de campo. E liberaram mais o Zapata, né? O Zapata tinha a liberdade de se movimentar por todo o campo nesse jogo contra o São Paulo. No primeiro jogo, o Zapata ficou mais preso e o Campuzano se movimentava mais, mas a movimentação deles no outro jogo era mais diagonal. Era esse tipo de movimentação aqui. Já hoje, não. Hoje o Zapata teve muita liberdade, tanto na fase defensiva para marcar aqui e buscar também apoio desse lado, quanto na fase ofensiva para descer bastante aqui com o Cardona. Teve espaço para a equipe do Atlético Nacional hoje, como no outro jogo? Sim, também teve espaço também. Cândido era o cara que caía desse lado, mas hoje mudou bastante. Aquilo que eu tinha falado na live, o Crespo decidiu fazer um pouco, né? Que era o quê? Quando a equipe do Atlético Nacional tinha a posse de bola, você tinha alguns momentos o Enzo descendo nessa linha, o Cedric ficando um pouco nessa primeira linha para ajudar na marcação. Até o Rodriguinho voltar, porque às vezes o Rodriguinho estava aqui fazendo a pressão e a bola estava com o time do Atlético Nacional, o Rodriguinho voltava, o São Paulo fazendo 4-4-2, mas quando o Rodriguinho voltava, o Ferrarese fecha mais um pouco e o Cedric baixava para a linha de 5, aí voltava a ser aquele 5-3-2 da equipe do São Paulo, né? Mas hoje mudou um ponto, né? Quando a equipe da bola do Atlético Nacional era invertida para esse lado de campo, você tinha um salto de pressão maior da equipe do São Paulo, você tinha mais cobertura na fase nas costas, aqui para evitar uma bola mais para o Morelos aqui. E quando essa bola chega aqui no Cândido, que no outro jogo tinha muita liberdade, o Cedric saltava a pressão. O Cedric não ficava aqui esperando. O Cedric agora sim saltou pressão. Ele soltava a pressão e deixava um duelo por dentro entre Ferrarese e Marlon Moreno, como foi lá também na Colômbia. Esse duelo aconteceu entre Marlon Moreno e Ferrarese. O São Paulo, defensivamente, o São Paulo, acho que ele foi correto. São Paulo foi cirúrgico defensivamente, conseguiu limitar o espaço da equipe do Atlético Nacional. Um exemplo, Inestrosa descia muito aqui. Se você olhar, o Enzo ele não avançava tanto. O Enzo ficava mais um pouco nesse jogo para segurar o Inestrosa. Por que o Enzo ficava mais? Porque você tem no Rodriguinho, o Rodriguinho é esse cara que vai fazer esse lado de campo. Quando o São Paulo tinha posse de bola, o São Paulo assim se posicionava. Vamos colocar aqui o São Paulo com a bola. Colocar a bola aqui no Ferrarese. São Paulo se posicionava aqui. O Rodriguinho era esse cara que balançava. Então o Enzo baixava mais aqui, o Rodriguinho ganhava esse corredor. Aqui, ó. Ganhava esse corredor mais de não um corredor de força, que é esse lado aqui, mas um lado mais um corredor médio. Aqui nesse setor, o Rodriguinho ganhava mais esse setor aqui. Já o Cedric tinha liberdade para baixar mais nesse jogo. No outro jogo, o Cedric até foi mais contido, mas nesse jogo o Cedric baixou mais. Por quê? Provavelmente o Crespo entendeu. O Crespo entendeu que a equipe do Atlético Nacional deixava esses espaços aqui do lado, quando a equipe do Atlético Nacional desce, para marcar a equipe adversária. A bola, um exemplo, a bola está desse lado aqui, como tinha mostrado para vocês ontem. A equipe do Atlético Nacional tende a baixar as suas linhas assim, compactar bastante. Então eles deixam sempre aquele espaço do outro lado de campo para uma inversão de bola. Você tem o Roman mais por dentro, aqui trabalhando em alguns momentos, né? O Arias aqui, os dois zagueiros, tá? E o Roman mais por dentro aqui. O Inestrosa é esse cara que baixa mais aqui para puxar nessa marcação. Então, esse espaço aqui do lado, ele sempre vai existir, porque a equipe do Atlético Nacional compacta bastante. Compacta bastante o seu bloco de marcação
e deixa o lado de campo totalmente livre aqui, uma possível inversão. Por isso que teve essa inversão para o Cedric, e o Cedric conseguiu até num lance, quase saiu o gol do São Paulo, num lance de inversão de bola para o Cedric, né? E também teve inversão de bola também para o Enzo, como eu tinha falado também na live, falando hoje para vocês também, para vocês verem melhor hoje no jogo no Morumbi, e quem estava no Morumbi pode confirmar, né? Que o Roman trabalha mais por dentro, né? Quando o São Paulo tem a bola para liberar os volantes, para marcar os meias do São Paulo, o Inestroso é esse cara que vai correr atrás do lateral do São Paulo. Então, a jogada do São Paulo é sempre nas costas do Roman e do Inestrosa, porque a confiança que tem no Inestrosa pela velocidade dele, o treinador do Atlético Nacional tem grande confiança no Inestrosa pela velocidade dele. Então, ele traz o Roman por dentro para liberar os volantes, para marcar os meias do São Paulo. E assim, o Inestrosa é esse cara que busca o jogo no corredor. Então, sempre tem essa liberdade maior, né, para a equipe do São Paulo ter uma liberdade melhor para atacar nas costas do Inestrosa. Depois, no segundo tempo, eles mudam, né? Eles trazem o Uribe. Eles trazem o Uribe pro jogo. No segundo tempo, a equipe do Atlético Nacional decide mudar. Eles vão trazer o Uribe pro jogo e vão tirar o Zapata, né? O Zapata sai, entra o Uribe. Então fica o Uribe no time, tá? Morelos aqui, Campuzano, como único volante do time, tá? Mário Moreno, Cardona e Uribe. A equipe deles fica assim, Cardona desse lado, Uribe desse lado. Então eles mudam, traz o Uribe para cá, Cardona para cá, Roman na lateral, puxa mais o Inestroso aqui, mantém o time assim. Por que eles mantêm o time assim com o volante? Para pressionar mais o São Paulo. Eles precisavam de resultado. Então tinha que trazer mais força para a área de ataque do São Paulo. Eles precisavam do empate, né? Então eles mudam a equipe deles, faz o jogo ficar assim para que eles... Não, na verdade precisava da vitória, já tinha tido empate, né? Precisava trazer um time mais ofensivo. Então o terceiro treinador traz o Uribe. O Uribe não é um volante, tá? O Uribe ele joga como meia, na realidade. Ele joga como meia. Ele ajuda na defesa, mas ele joga mais como meia. Então eles trazem o Uribe, ele trabalha mais no 4-3-3 agora com 2 jogadores mais de frente e um volante. O Cândido ficava aqui e eles se posicionavam assim contra a equipe do São Paulo. Aí trouxe uma dificuldade até, realmente. Até eu vi falando no Paramount, né? O jogo foi no Paramount, que o São Paulo estava tendo dificuldade no segundo tempo. Não era dificuldade porque o São Paulo não conseguia apenas jogar mais. Era uma dificuldade até imposta realmente pela própria equipe do Atlético Nacional. Quando eles pesam esses 2 jogadores, eles prendem mais os volantes do São Paulo aqui, porque tem o Uribe e Cardona agora aqui. Agora não é 2 volantes mais atrás, agora é 2 caras mais à frente. Moreno baixando aqui com ele. Então, e ficava assim a equipe do Atlético Nacional. Então o São Paulo tinha essa dificuldade, porque o Romani fecha mais por dentro quando é necessário para fazer a marcação. Então, na verdade, o meio de campo aqui atrás na volância não ficava totalmente desguarnecido, porque o Roman fechava nesse setor aqui para ajudar a equipe do Atlético Nacional nessa marcação. E eles mudam assim. Aí o São Paulo muda também no segundo tempo. O São Paulo traz o Lucas pro jogo. O São Paulo tira o Rodriguinho, foi muito bem no jogo, né? E traz o Lucas. Aí o Lucas de fazer esse setor mais central do Rodriguinho, sim, mas o Lucas é um cara muito livre, com muita liberdade. Fazendo isso, aí sim eles são obrigados a baixar mais o Uribe. Aí eles puxam mais um pouco o Uribe, porque o Lucas tinha muita liberdade de ficar sozinho com o Campuzano. Então aí sim, eles baixam mais o Uribe e decidem trabalhar mais no jogo de velocidade, no jogo mais longo, no jogo mais vertical, na necessidade. Aí tem a expulsão do Cardona. Expulsão do Cardona traz uma mudança totalmente maluca na estrutura do Atlético Nacional. A equipe decide se fechar, baixar bastante o bloco, e aí sim eles ficam nessa marcação aqui, no 4-2-3, contra a equipe do São Paulo. Aí talvez vocês podem reclamar, porque o Crespo demora um pouco, ele tira o André Silva depois, e traz o Ferreirinha para o jogo, para jogar mais aqui do lado, segurando o Roman, tendo que segurar o Inestroso, então o Inestroso já fica mais sozinho aqui nesse setor, e é o São Paulo que decide ocupar o campo do Atlético Nacional, dando um corredor aqui mais pro Enzo, Cedric trabalhando mais aqui, Luciano pesando a área, Lucas trabalhando mais na movimentação, Luciano chegando aqui mais por dentro, entre os 2 zagueiros, Ferreirinha, Lucas, e você tem os jogadores do São Paulo aqui. Agora um ponto,
que vocês talvez possam criticar o Crespo. São Paulo permaneceu com 3 zagueiros. Talvez até pelos 3 atacantes que tinha a equipe do Atlético Nacional. São Paulo quis permanecer com 3 zagueiros. No meu ponto de vista, assim que colocou o Ferreirinha, eu já tinha também colocado o Henrique Carmo. Assim que colocou o Ferreirinha, eu já tinha colocado o Carmo também. Porque eu ia conseguir trazer o Carmo mais aberto, dava uma segurada no Cedric, fechava os 2 zagueiros aqui, como ele fez depois. Dá uma seguradinha no Cedric, segura os 2 zagueiros, dá o corredor pro Carmo, fecha mais o Cedric aqui, para trabalhar mais por dentro. Então agora tu tem 3 jogadores juntando o Cedric, tu pode ter mais um meia, que o Cedric pode trabalhar mais como meia aqui nesse setor, trabalhando mais por dentro. Tu tem Lucas, tu tem Luciano, tu tem Ferreirinha. Tu poderia até abrir mais o Ferreirinha e trabalhar assim, com 4 caras de frente, como ele trabalhou com o Lucas voltando para o meio quando fosse necessário. Eu já teria feito isso antes. Assim que coloquei o Ferreirinha, eu colocaria. O Ferreirinha entrou no 74, a expulsão foi aos 70. Então poderia já ter feito isso, seria uma opção, né? Vamos lá para o SofaScore, para a gente falar mais um pouquinho, vamos lá? Deixa eu abrir aqui no SofaScore aqui, para a gente mostrar aqui como foi esse duelo de São Paulo e Atlético Nacional. Aqui no mapa de intensidade a gente vê, né? O gol do São Paulo foi muito cedo, São Paulo muito tenso, o Atlético Nacional não fez quase nada, vai fazer alguma coisa no final do segundo tempo. O primeiro tempo foi do São Paulo, né? No segundo tempo, sim, o Atlético Nacional começa melhor, São Paulo equilibra, o Atlético Nacional tem um período ali, um recorte grande de intensidade contra a equipe do São Paulo. Depois da expulsão, sim, eles baixam o bloco, São Paulo é mais intenso, São Paulo agride mais o Atlético Nacional. Né? O que eu tinha mostrado para vocês aqui do Cardona, né, que eu tinha falado mais, o Cardona trabalhou mais pelo lado direito, menos pelo lado esquerdo. Do lado esquerdo eles faziam movimentação para atacar os espaços, como foi no outro jogo. Eles seguraram mais o Zapata nesse jogo. Não, o Zapata teve mais liberdade nesse jogo. Eles seguraram mais aqui o Campuzano. O Campuzano ficou mais centralizado aqui, marcando por dentro mais o Rodriguinho na movimentação. Né? O Rodriguinho é o cara que se movimenta caindo para cá e caindo pelo lado de campo. Então tem essas movimentações. Pode ver aqui, ó, o Cândido foi mais libertado hoje. O Cândido não ficou tanto defensivamente, ficou mais pro fundo. Por isso que o Enzo também baixava aqui para segurar mais o Cândido e dava o meio aqui na disputa pro Ferrarese. O Ferrarese tinha esse trabalho de trabalhar mais nesse setor aqui, ó, por dentro. Por que o Ferrarese trabalha mais por dentro? Porque você tem ali por dentro o Mário Moreno. Então, o cara vai trabalhar mais nesse setor, caindo pelo lado de campo. Então, você tinha aqui o Cedric, mas tinha o Ferrarese sempre encostando no Mário Moreno, fazendo esse assalto de pressão para tirar a liberdade do Mário Moreno quando ele tinha a liberdade em campo. Né? Já o Uribe, se você for olhar, o Uribe, ele entrou para realmente trabalhar mais no ataque, muito pouco na defesa, mas realmente mais avançado no ataque, juntamente com o Cardona, que foi expulso. Teve a expulsão do Cardona. E Nestroza, se você olhar bem, onde o Nestroza trabalhou mais? Ó, no fundo de campo. Tá vendo? Mas se você olhar o Enzo, ó, como o Crespo segurou o Enzo, tá vendo? Como o Crespo segurou o Enzo no mesmo setor que o Nestroza ficava para receber a bola, uma inversão, uma bola em profundidade. Tanto o Enzo e o Nestroza ficavam no mesmo campo ali de marcação. Então o Enzo teve um trabalho hoje bem bacana ali contra o Nestroza. Foi muito bem o Enzo na marcação do Nestroza hoje, né? Do Nestroza. Hoje o Enzo foi muito bem, tá? Você vê aqui o Alan Franco marcando mais por dentro, até a movimentação mais aqui do Alfredo Morelos, que se movimenta muito pelo campo e cai muito pelo lado também para fazer dobradinha com o Nestroza, às vezes com o Roman. E o Roman também, que é um cara que foi muito corredor, né? Mas hoje ele trabalhou mais contido aqui, ó, fazendo a construção mais por dentro aqui, trabalhava mais aqui, construía por dentro e dava corredor para o Nestroza. Então, resumindo, eu acho que o jogo ele foi bem estudado, tanto os dois treinadores foram bem na sua estratégia, mas o Crespo ele estudou bem o Atlético Nacional. Mostra isso, mostra que o Crespo estudou bastante o Atlético Nacional e conseguiu, nesse estudo aí do Atlético Nacional, colocar em prática em campo. Ó, o Lucas, como se movimenta bem por dentro e deixou as laterais mais para os caras mesmo, para o Enzo, para o Cedric, diferente do Rodriguinho, né? O Rodriguinho, se a gente buscar aqui, ele se movimenta muito também defensivamente, mas quando o Rodriguinho está na fase ofensiva, o Rodriguinho ele tem uma liberdade maior de se movimentar por todo lado do campo, fugindo da marcação e criando espaços para os seus companheiros atacar, ou até mesmo ele atacar os espaços. Né? Gostei do jogo, o jogo foi legal, tá? Lógico, teve um empate depois, mas o jogo foi interessante. São Paulo muito bem competitivo. E o problema foi para os pênaltis, né?
quando vai para os pênaltis é complicado, né? É difícil. Mas isso aí, gente, se é o vídeo, deixa teu like aí, deixa teu comentário também, tá? Amanhã tem vídeo aqui falando da análise melhor, mostrando o vídeo do jogo. Amanhã eu vou fazer a análise mostrando o vídeo. E é isso aí, boa noite para os São Paulinos aí, durmam bem, tranquilos agora, né? E até a próxima.